Então, pessoal, eu queria começar primeiro com a questão seguinte. Eu preparei isso aqui para vocês porque eu recebi essa mensagem aqui. Foi anteontem ou foi ontem? Agora eu não lembro quando que foi. Porque essa carta ela foi publicada, essa mensagem foi dia 21 de agosto, como vocês podem ver aqui, que saiu em vários sites, onde a Esquadra Investimentos alerta para surpresas negativas em fundos imobiliários. Aí, quem lê isso e é do mercado financeiro, já começa a disparar as mensagens nos grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, até porque a Esquadra foi uma gestora que foi a gestora responsável basicamente pela queda do IRB. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, até para contextualizar o que aconteceu, eu trouxe um histórico da Esquadra em relação ao IRB, para quem não conhece essa história. Então, a ideia também é trazer um pouco de história aqui para vocês poderem entender qual é a situação, o que aconteceu e o peso que isso teve e exatamente o peso que a opinião dessa gestora tem, até por isso que gerou esse rebuliço aí no mercado de fundos imobiliários. Então, pessoal, como a gente aconteceu, foi no ano 2000, foi chamado de Esquadra Effect e o IRB. Por que isso aconteceu? Primeiro, eu já vou falar sobre o IRB, que é uma empresa de resseguros, mas só para vocês verem o efeito desse Esquadra Effect nas ações do IRB. Eles estavam sendo negociados lá em fevereiro de 2020, a perto de R$40 e chegou a R$9. Caiu praticamente 90%. Imagina você, investidor, investe o seu patrimônio numa ação pagando R$40 e ela despenca 90%. E aí, só para vocês entenderem o que é o IRBR, que é o que a gente é o IRBR3, né, que é a ação, mas é a IRB. A IRB é a maior empresa de resseguros da América Latina, com 81 anos de história, apesar de tanto tempo de vida. O seu IPO, né, que é a entrada na bolsa dessa empresa, só saiu em 2017. Mas o que é um resseguro? Resseguro é como se fosse uma seguradora das seguradoras. Lembra que a gente tem a BB Seguridade, a gente tem a Porto, a gente tem a Caixa, que são seguradoras, que inclusive, vocês sabem, eu tenho investimento na BB Seguridade, na carteira do canal eu tenho a Caixa Seguridade, e o IRBR, o IRB, ele é uma resseguradora, ele faz o seguro das seguradoras. Então acaba que ele assume uma parte do risco das seguradoras. Por quê? Como é que funciona uma seguradora? Como é que a seguradora ganha dinheiro? Ela faz o seguro por exemplo, de um carro. Vamos pegar a Porto. Ela faz o seguro de um carro e ela te cobra um valor pelo aquele seguro. Se você não usar, primeiro, ela faz o seguinte: ela recebe o dinheiro do seguro que você pagou e ela aplica num investimento de renda fixa. Ela está ganhando a remuneração desse investimento. Se você não usar o seguro, porque assim, quando a gente faz seguro, a gente faz para não usar mesmo, mas é aquela questão, a gente paga para não usar, mas se precisar ele está lá. É um mal necessário o seguro. Então, a seguradora ela ganha dinheiro com os prêmios que ela não paga e com a rentabilidade desses prêmios. O que acontece? Se você tem a seguradora tem algum momento que ela tem que pagar muito prêmio, acaba que ela fica sem dinheiro, porque lembra, pessoal, como é que funciona o pagamento do seguro? Você não paga o seguro todo. E, por exemplo, você vai fazer um seguro de um carro. Quanto que custa um carro? Você pega um carro de R$100 mil, por exemplo. O seguro dele vai ser por volta de R$8, R$9 mil que você vai ter que pagar. Se tem um sinistro, uma perda total, olha, a seguradora recebeu 8 e está pagando 100. Então imagina você ter uma quantidade grande de pagamento de seguros, pode ser que a seguradora não tenha dinheiro. É aí que entra a resseguradora. Ela que cobre esse tipo de problema. Então, se vocês observarem, a seguradora já é uma empresa extremamente rentável. Se vocês pegarem os dados, por exemplo, da BB Seguridade, se você pegar o ROI, por exemplo, é absurdo o retorno. Por quê? Porque você imagina a quantidade de seguros, se você tem 10% dos prêmios pagos, tem 90% de prêmios que não foram pagos e a seguradora está recebendo. E você tem a resseguradora que ainda tem, porque uma parte desse seguro que a seguradora cobra vai para a resseguradora, para poder segurar ela mesma. Então, se você não tem pagamento da seguradora,
você não tem o risco dela não ter problema, imagina a resseguradora. Então, é um negócio muito lucrativo. Então, foi por isso, inclusive, que o IRB ele sempre foi visto como uma empresa muito lucrativa. E aí eu até coloco aqui, ó, o IRB ele conquistou esse status de liderança não só no Brasil, onde ele chegou a ter 45% do market share. O que é market share, para quem não sabe? Market share é a participação de mercado. É o quanto desse negócio essa empresa tem como participação dela. Mas na América Latina. E não à toa que o seu IPO foi muito bem sucedido e foi bem recebido pelo mercado. Eu até coloco aqui, ó, pois diferente de muitas outras empresas que entraram na bolsa, o IRB já tinha uma longa história comprovada e liderança dentro do setor, como eu mostrei aqui. Embora ela tenha entrado só em 2017, ela tem 81 anos, mais de 81 anos de história. Olha só para vocês verem como que foi o IPO do IRB. Ele entrou com 1,3 acima do valor patrimonial, ou seja, com 30% de ágio. Ela foi negociada com 30% do que ela valia de patrimônio. E o IPO dela foi um IPO muito grande, foi de praticamente 2 bi. E aqui eu estou separando por fases, tá, pessoal? Até a derrocada. Então, até colocando aqui como o Squadra Effect. Na fase 2, assim, eu estou fazendo umas fases para chegar na derrocada. Essa empresa, a IRB, depois de 2017 até 2020, os resultados da empresa estavam muito acima da média global, não só brasileira, porque brasileira praticamente dominava, mas global. Foi aqui que alguns analistas começaram a desconfiar. Mas é aquele negócio do engenheiro de obra pronta. Até porque embora você compare seguradoras entre os países, né, você possa comparar as empresas, você tem perfil de seguro, perfil de segurados muito diferentes. Então, isso pode passar despercebido quando você fala um ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. Retorno sobre o capital do acionista. Então, ela, por exemplo, a IRB nesse período, ela estava sendo negociada com um ROI de 45%, enquanto pares mundiais a 10%. Então, 4 vezes mais do que os pares mundiais, para vocês verem como que ela estava surfando muito bem. Olha só para vocês verem que eu peguei a cotação da empresa, né? Ela saiu lá de 17 a R$10 por ação, em julho de 17, quando ela fez o IPO, chegando a mais de R$40 em janeiro de 20. Então, imagina, muitas pessoas compraram aqui, né? E aqui a gente está chegando até perto da pandemia, se vocês lembram. A pandemia começou lá para março, né, de 2020. E aí chegou o bendito do relatório da Squadra, que é uma gestora uma das mais tradicionais gestoras de ações do Brasil. Ela publicou uma carta com 184 páginas, apontando uma série de inconsistências no balanço dessa empresa. Aí eles colocam aqui: as acusações da Squadra passavam por avaliações otimistas da sinistralidade, venda de participação. Quando eu falo avaliações otimistas, eles estavam considerando que a empresa estava se avaliando muito bem, que é aquele viés de framing que eu falo para vocês, que eu já até comentei com vocês e até numa das aulas da mentoria, que é aquele viés que você coloca só aquilo que a outra pessoa quer ver, só coisa boa. Venda de participações em ativos non-core sem devido detalhamento, entre outras coisas que tiveram feito o lucro da IRB ter uma inflação bilionária em 2019. Então, isso aqui é basicamente um resumo do que o IRB detectou nesse documentário. E aí, isso culminou com uma notícia que saiu lá em 2020 também, que foi a derradeira para o caso do IRB, que diretores do IRB, olha só, não sei se vocês lembram disso, se vocês tiveram conhecimento dessa época. Primeiro saiu o Ivan Monteiro em 2020, que era um dos, assim, considerado por muitos uma lenda no mercado. Ele era o presidente do conselho do IRB. Depois que foi o golpe de misericórdia, que foi que antes disso, né, é importante falar aqui que nesse momento do IRB, que a empresa soltou um comunicado falando que ele se renunciou por problema de saúde, mas ele depois mesmo, o próprio Ivan saiu nas notícias que ele estava trabalhando no Nubank, ou seja, ele não estava com problema de saúde nenhum, foi mentira da diretoria. E
por fim, esse foi o derradeiro que eu queria estar falando para vocês, que os diretores da IRB, tá errado aqui, não é IRN, é o IRB, eles informaram que o Warren Buffett, que é o maior investidor do planeta, né, que é dono, acionista, CEO da Berkshire Hathaway, que é a empresa, a holding dele, que ela tinha comprado ações de IRB. Exatamente para poder trazer olhos para a empresa, tirar o foco desses problemas da esquadra e falar, não, ó, o Warren Buffett confia na nossa empresa, ele está comprando. Só que a questão é a seguinte, a própria Berkshire Hathaway, através do Warren Buffett, publicou uma notícia, um fato deles, dizendo que eles não investiram na IRB e nem pensavam em investir. Ou seja, olha que papelão que a empresa passou. Isso culminou com a queda. E aí até as palavras do CEO, que foi ele, do então CEO lá da IRB nessa época, que ele chamou esse evento de Squadra Effect. Ele fala aqui, ó, que são frases muito importantes, até para vocês levarem para o resto da vida, se vocês não tiverem ouvido, ou são frases muito importantes. Ó, não existe forma certa de fazer a coisa errada. É muito forte essa frase, assim, pra mim é muito forte. Você não tem, a coisa errada não tem jeito de você fazer ela certa. E aqui ele até coloca aqui, ó, no futuro, quando eu estiver falando para alunos ou clientes, vou explicar que batizei de Squadra Effect, que foi o que eu falei aqui. Você pode enganar muitos por muito tempo, mas não pode enganar todos por todo o tempo. Uma ou outra coisa do relatório da esquadra está mais à direita ou à esquerda, mas a base do trabalho que o analista da esquadra fez foi fantástico. Por isso que ele chama esse evento que aconteceu da IRB, e aqui dá um peso para essa gestora. Essa gestora ela ganhou muita notoriedade nesse caso. E aí, deixa eu mostrar aqui, então a gente vai entrar agora, até para vocês entenderem o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui a carta da esquadra, para vocês entenderam agora qual que é a história, para vocês até contextualizarem a importância do porquê que isso chamou a atenção. Deixa eu colocar a quadra agora a gente vai entrar de fato na questão da quadra na carta da esquadra. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, olha só, a esquadra, ela soltou uma carta para os investidores. A carta tem 22 páginas. Que, pessoal, assim, como é que toda gestora de fundos de ação, fundos de multimercado, elas fazem isso normalmente, que é uma satisfação que elas dão para os cotistas. Assim como nos fundos imobiliários, todo mês, vocês olharem lá nos relatórios gerenciais, todos os meses, né, tem lá a carta do gestor, que ele informa quais foram as movimentações do mês, o que o fundo fez, o que o fundo deixou de fazer, qual que é a rentabilidade do fundo. As gestoras de fundos fundos abertos, como a gente fala, que são os fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercado, normalmente elas publicam uma carta uma vez a cada 6 meses, porque não tem tanta necessidade de publicar mensalmente, até porque, não sei se vocês sabem disso, um fundo de ação, você não sabe qual é a posição que o fundo tem com 3 meses de delay, ou seja, se você entrar buscar qual é, por exemplo, o Alaska que é um fundo famoso, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Alaska Black. Se vocês ouviram falar, coloquem aí no chat, que é do Breda, né? Um fundo bem famoso que ganhou muito dinheiro foram um dos únicos que apostaram na Magazine Luiza na época que ela multiplicou muito. Se vocês forem procurar a composição de ações do fundo, vocês vão conseguir achar, tem um site que, se não me engano, é Mais Retorno. Eu posso até mostrar para vocês depois, que vocês conseguem ver a composição que o fundo tem. Só que essa composição, legalmente, é de 3 meses atrás. Exatamente porque, imagina se você coloca a posição atual, para que você vai investir no fundo se você quer seguir a cabeça do gestor? Basta você copiar a proporção que o gestor fez. Então, ou outros gestores fazerem isso, né, copiarem a carteira de um fundo que está indo muito bem. Então, legalmente, você pode mostrar só 3 meses para trás, né? Então, a posição que o fundo tem hoje em agosto é de julho, maio. É de maio. Então, a posição que a gente vê lá no Mais Retorno da posição é a posição que tinha em maio. Então não tem como o fundo ficar fazendo uma carta mensal, até porque são 3 meses de delay. Então, normalmente, esses gestoras, né, elas emitem uma carta de atualização para os cotistas a cada 6 meses. E essa é a carta referente ao primeiro semestre.
essa carta que a Esquadra colocou. Então, pessoal, aqui eles colocam aqui, tem uma carta de 22 páginas falando nossas cartas comumente dedicadas a parágrafos para ponderações abrangentes do Brasil. Aí eu até marquei algumas coisas que decididamente não se trata de uma tentativa de criar credibilidade interna ou externa na nossa capacidade de projetar o futuro nesse campo. E aqui eles colocam coisas sobre, crenças, as coisas... fala, depois de 15 anos nada simples, acertos e erros, é aquela coisa tradicional de toda carta, toda... Aí que eles colocam isso aqui. Pessoal, olha só, aqui já começa um ponto. Das 22 páginas, que a gente, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui, ó. Eu até estou com o mouse aqui. Das 22 páginas, é isso aqui que fala de fundo imobiliário. Para ter criado esse alvoroço. Para ter criado um monte de site soltado essa matéria que o fundo, que a gestora está falando mal, que não sei o que, falando mal de fundos imobiliários, é isso aqui. E eu vou ler para vocês verem o que eles estão falando. Muitos investidores gostam de dividendos, óbvio. Quem não gosta de dividendos, né? Se forem recorrentes, sem volatilidade e crescentes, melhor ainda. Ativos financeiros com essas características comumente são negociados com base em seu dividend yield. Nada de novo aqui para vocês. Sua cotação em bolsa passa a ser determinada em larga medida como um múltiplo do dividendo pago a cada período. Lembra que a gente sempre fala isso, a gente já falou diversas aulas lá na mentoria também, que é o dividend yield é o quê? É o preço, é o valor do dividendo pago dividido pelo preço. Então, se o dividendo ele continua sendo fixo, ele é fixo, para você aumentar ou diminuir o dividend yield, a única variável que pode ser alterada é o preço. Então, quanto menor o preço, maior o dividend yield. Quanto maior o preço, menor o dividend yield, porque ele é a parte de baixo da fração. Então, é nada de diferente do que vocês estão vendo aqui. Aí eles colocam aqui, ao longo da história, diversas entidades se valem dessa constatação e optaram por pagar dividendos acima da geração de caixa dos seus negócios subjacentes, de forma a inflar o preço dos ativos listados. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que muitas empresas ou entidades, que ele chama aqui, que por saber que os investidores gostam que paguem dividendos, eles investem no ativo por causa do dividendo, o que eles fazem? Eles começaram a pagar mais do que a entidade gera de caixa, pagando para poder fazer com que o dividendo aumente. O dividendo aumentando, se o preço da ação ou do fundo ou do ativo continuar o mesmo, o dividend yield aumenta. Então o que faz? Você está aumentando o dividendo. Para o dividend yield continuar sendo o mesmo, o preço da ação também sobe, o preço do ativo também sobe. Então o que ele fala aqui? Exatamente para poder inflar e trazer atenção para o ativo. Aí eles colocam aqui, para equilibrar essa disparidade, a fórmula é se valer de frequentes emissões primárias de novas ações ou aumento do endividamento. Então, como é que é? A questão é a seguinte, se você está distribuindo dividendo mais do que você gera de caixa, se você não captar dinheiro em algum lugar, seu caixa vai zerar. Porque você está distribuindo mais, você está tirando mais do que está entrando. Então, se você não tira dinheiro de algum lugar, vai zerar. Então, o que ele fala aqui? Que essas entidades fazem novas emissões para captar dinheiro do mercado para continuar mantendo essa estrutura. Que, inclusive, eles colocam aqui como um esquema Ponzi. Ponzi-like Economic Structure, que é o esquema de pirâmide. Se vocês, eu recomendo, quem não assistiu ainda, assistam no meu canal o vídeo sobre pirâmide, que eu falo exatamente, eu explico o que é o esquema Ponzi, que é para a pirâmide funcionar, para o esquema funcionar, você sempre precisa de novas pessoas entrando, porque essas novas entrando pagam os que estão já no esquema. Quando para de entrar, a pirâmide desmorona. Exatamente porque não tem novos entrantes pagando quem está em cima. E é o que ele fala aqui. Ele chama isso de Ponzi porque quem está sustentando o pagamento desses dividendos é as emissões, ou seja, dinheiro novo entrando. Aí até ele fala aqui, para equilibrar... não, aqui ó.
Recentemente foi trazido à luz o exemplo do Ponzi, aí ele fala aqui, ó, por aqui, pessoal, é aqui que ele fala de fundos imobiliários, é o único lugar que fala de fundo imobiliário. Por aqui, diversos fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa recorrente dos seus ativos, enquanto se amparam em repetidas emissões primárias. Como esse padrão de comportamento não se sustenta no longo prazo, há chances não desprezíveis de surpresas negativas para cotistas em alguns desses fundos, que nos últimos anos cresceram de forma importante no portfólio das pessoas físicas brasileiras. É isso que essa carta está falando sobre fundo imobiliário. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Diversos fundos imobiliários praticam essa prática. Que fundos são esses? Esse aqui já é um ponto que é muito curioso, né? Porque você está falando de um fundo de ações, falando mal de uma outra classe de ativo. Que fundos que são esses? Né? Muitos fundos, diversos fundos. Quando você fala diversos fundos, você entende que pelo menos acima da maioria. A gente está falando da maioria aqui. E o que é uma mentira deslavada. Só que é o seguinte, o que eles estão falando aqui, pessoal? É um ponto que eu sempre falo para vocês, principalmente vocês que estão fazendo a mentoria aqui, que por que eu não coloco o dividend yield como indicador? Quero que vocês me respondam. Por que eu não coloco o dividend yield por indicador? Perfeito, Carol. Perfeito. Exatamente isso. Porque o dividend yield, ele é consequência da gestão. Então ele não deve ser usado como parâmetro para a escolha de um fundo imobiliário. Eu deixo isso bem claro para vocês. O que acontece? Muitas pessoas investem num fundo imobiliário por causa do dividendo. E aí, de o que ele está falando aqui? Eu quero que vocês me falem. Ele coloca aqui, vamos voltar aqui. Ele está colocando aqui, ó, diversos fundos imobiliários possuem essas práticas de pagarem dividendos superiores à sua geração de caixa. De quem que ele está falando aqui? Desses fundos high yield, que são os fundos que pagam muito dividendo, muito rendimento. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Espera aí, Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa criança aqui. HCTR11. A taxa que os CRIs deles cobram. A gente pega aqui os CRIs do fundo. Primeiro, a gente já vê aqui que eles têm status de pagamento. O verdinho, para quem já assistiu o vídeo que eu coloquei do Deva, o vídeo que eu fiz do Deva, eu faço uma conta usando esses status aqui. Eu já vou mostrar o Deva aqui, para saber se o fundo está sendo negociado, se o mercado está enxergando que um desconto muito exagerado, um preço muito exagerado, uma queda, ou se de fato está num preço adequado. Os dois primeiros vídeos que eu fiz do Deva, de fato o mercado estava enxergando um preço muito baixo, mais baixo do que ele estava valendo. Então eu até mostrei no primeiro vídeo que a queda estava exagerada, tanto que no outro vídeo, o Deva, nesse espaço de tempo, o Deva subiu 50%. Só que recentemente, acho que foi semana passada, eu publiquei um vídeo no canal onde eu falo, foi um Eric Responde, que eu falo, teve uma pessoa que me perguntou se o Deva nesse preço era uma alternativa, era uma oportunidade. E aí eu fiz essa conta e aí eu mostrei que de fato não é mais. Porque o preço que o Deva está sendo negociado é o de fato que ele vale se a gente considerar que esses CRIs que não estão adimplentes, eles fossem marcados a zero. Se eles fossem retirados do PL. Então, olha só, como é que a gente vê que o fundo é high yield? Como é que a gente pega? Vamos pegar o seguinte. A gente está vendo aqui que o indexador desse CRI é IPCA 8%, IPCA 16%. Qual é a base de comparação que a gente faz? Eu já ensinei para vocês. Qual que é a nossa base de comparação? Esse cara aqui. Já está até antecipando algumas coisas que vocês vão ver no próximo módulo. Olha só. O mercado, a taxa, o investimento de longo prazo mais seguro que a gente tem é o Tesouro IPCA 2045. E a taxa dele está IPCA mais 5,56%. Obviamente que um ativo de renda, embora o CRI, como a gente vê aqui, ele seja um ativo de renda fixa, aqui dentro são renda fixa, tá? O fundo imobiliário é renda variável, mas esses aqui são renda fixa. Olha só esse aqui, pessoal, esse CRI, Circuito de Compras.
pagando IPCA mais 16%. Praticamente 11% a mais. Então, isso já mostra que ele está pagando, esse CRI, ele tem um prêmio de risco muito superior ao título do Tesouro. Então, ele tem um risco muito grande embutido. Então, olha só, aqui esse é o nosso amigão aqui, Deva. Esse aqui é o nosso amigão Deva. IPCA mais 11, IPCA mais 10, IPCA mais 13, IPCA mais 10. Olha só, eles estão pagando praticamente mais do que 5% do IPCA. Tá, Eric, como é que você pode falar que esse é um fundo high yield? Vamos pegar um fundo que é high grade, para vocês compararem. Olha aqui o nosso amigo KNSC. IPCA mais 5,5, IPCA mais 7, IPCA mais 6, IPCA mais 5,89, IPCA mais 5,13, IPCA mais 6, IPCA mais 5,54. Vamos para outro fundo high grade, o Canip. IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 6,87. Tem alguns IPCA mais 7 aqui, que é o máximo. Mas IPCA mais 6... Conseguiram ver a diferença? Aqui a gente está falando de um fundo que está pagando uma taxa muito próxima do Tesouro, ou seja, por isso a gente já consegue identificar. Por que a gente fala de high grade e high yield? Qual que vocês acham que é a maior chance de dar calote? Um que está pagando IPCA mais 15, IPCA mais 16, ou um que está pagando IPCA mais 5? Obviamente esse aqui, né, pessoal? Esse aqui, desculpa. IPCA mais 16, IPCA mais 10, IPCA mais não sei o que. Então, é desses fundos aqui que a Esquadra está falando. E aí, se vocês pegarem, quer ver? Olha só, eu vou pegar aqui a questão das emissões. Quer ver? Sei lá, em 2018, com 9,41, foi subindo aqui, 4. Olha só, pessoal, ele saiu com 9,41 mil. Depois, em 2019, ele foi para 1 milhão de cotas. Depois para 4 milhões. Depois para 20 milhões de cotas. E aí, mostra aquilo que aí a Esquadra tem razão naquilo que ela fala para esse tipo de fundo. Por quê? O que subsidia o pagamento de um yield maior do que a própria geração de caixa do fundo? São as emissões. Porque aqui você está entrando caixa no fundo para pagar, para poder manter o fundo operando. Ele pode comprar esses CRIs mais meia boca. Entendeu? Então é basicamente desses fundos que a Esquadra está falando. E o fato da Esquadra ser uma gestora muito conhecida, principalmente depois do que aconteceu com o IRBR, de ter exposto o problema do IRBR. As pessoas veem eles falando de fundo imobiliário, e aí entra esses sites de notícias, né, de mercado financeiro, colocam esse tipo de chamada, de que a Esquadra coloca problema em fundos imobiliários. A gente está falando aqui de 2 fundos. Se a gente for pegar os high yield que deu problema, são uns 4, 5 fundos, não tem mais que isso. E a gente está falando de um universo de 400 fundos. E aí, olha só, pessoal, olha isso aqui. Deixa eu voltar aqui, eu mostrando aqui o HGLG, eu falando aqui e não estou mostrando na tela. Olha só, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Aqui é a questão do aumento do patrimônio do HGLG, né? E se a gente pegar na questão de cotas, olha só, cotas emitidas. Bem mais tranquilo do que aquela curva do HCTR, né, que é uma curva assim, né? E aí, bem mais, tem essa aqui que eu falei para vocês, que é a última emissão de 1,5 bi, né? E aqui, se a gente pegar o retorno histórico que eu estava falando, olha só, 16%, 470% nos últimos 12 anos. Então, quando a gente pega aquela carta lá, é complicado, né? E aí foi o que eu falei para vocês, os sites usam essa carta exatamente por causa da Esquadra ser uma gestora muito famosa, né? E dá a questão do IRB, e trazem isso, e traz pânico pro mercado, né? Então, e aí por isso que eu quis trazer isso para vocês de cara, né? De começo, para poder esclarecer isso e mostrar que não tem problema nenhum, são esses fundos mesmo. E deixa eu voltar aqui para nossa apresentação.